Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Olha, o nosso objetivo hoje é bem direto. Jogar luz sobre uma das maiores, se não a maior, armadilha silenciosa nas operações de frotas e logística. A gente vai focar direto nos dados para expor aqueles ralos financeiros gigantes que, por incrível que pareça, acabam passando completamente despercebidos por muitos gestores e diretorias por aí. Entender essa dinâmica que a gente vai ver hoje é absolutamente fundamental se a gente quer buscar eficiência real e, claro, proteger a margem no mercado que está cada vez mais competitivo. Certo, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Pessoal, esse número aí, R$ 1.400.000, isso não é um orçamento, tá? Não é uma meta de investimento. É uma estimativa de perda anual. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Mais de R$ 1.400.000 podem estar simplesmente evaporando todos os anos nas operações de frota por causa de uma única coisinha, a ineficiência. Para quem cuida das finanças ou da gestão de manutenção, esse é exatamente o tipo de vazamento que corrói o seu resultado no fim do mês sem fazer alarde nenhum. E bom, para a gente conseguir fechar esse ralo de mais de R$ 1 milhão, a gente precisa de uma mudança radical de perspectiva. O novo paradigma tem que ser esse aqui. Manutenção não é custo operacional. É capacidade produtiva que se converte em resultado. Historicamente, a gente costuma ver a manutenção só como aquela despesa chata e inevitável, né? Mas, na real, ela tem que ser encarada como capacidade produtiva pura. Cada hora que um veículo passa na oficina é, ou pelo menos deveria ser, um veículo rodando e gerando receita. Quando a nossa manutenção é ineficiente, a gente não perde só dinheiro com peças e salários, a gente literalmente perde a capacidade de produzir. Então, para a gente entender isso a fundo, a nossa jornada hoje vai passar por 5 passos bem lógicos. A gente vai ver o custo oculto da manutenção, entender onde a gente perde capacidade, falar sobre o conflito de prioridades, montar um tutorial tático prático para elevar a eficiência e, por fim, projetar um novo cenário. Vamos lá? Começando pela parte 1, o custo oculto da manutenção, onde a gente vai quantificar essa perda de horas. Vamos investigar de perto a matemática por trás daquele número gigantesco que a gente viu. Pegando como exemplo uma frota padrão de 100 veículos, operando 24 horas por dia, a frieza dos números revela muita coisa. Pensa comigo, a gente tem o equivalente a 15 profissionais e meio dedicados, o que gera uma capacidade total de mais de 2.700 horas de trabalho no mês. Mas aí, quando a gente olha para a capacidade efetiva, considerando uma eficiência média de mercado de 65%, esse número cai para 1.773 horas. A última linha escancara a dura verdade. 955 horas produtivas simplesmente desaparecem todos os meses. É como se a gente tivesse um time inteiro de profissionais cuja capacidade de trabalho se esvai no ar sem virar nenhum resultado. E é exatamente aqui que essa perda de horas vira uma verdadeira sangria financeira. Se a gente considerar um custo médio ali de R$ 120 por hora trabalhada, o impacto imediato é de R$ 114 mil perdidos por mês. E quando a gente multiplica isso para o ano todo, aí a gente chega naqueles assustadores R$ 1.375.000 que vimos antes. É um caminhão de dinheiro, literalmente, vazando de uma operação que já está com a equipe estruturada e com os investimentos todos feitos. O que nos leva à parte 2. Onde perdemos capacidade? Vamos fazer o diagnóstico dessa ineficiência. E isso ilustra perfeitamente um ponto crucial. Pensa bem, se não está faltando equipe, se a estrutura está ali, para onde essas quase 1.000 horas estão indo todo mês? A resposta não tem nada a ver com o tamanho do time, tá? O buraco está nos processos. Olha só, 30% de todo esse tempo é perdido simplesmente esperando peça chegar. Mais 25% evapora no ar por pura falta de planejamento. E tem mais 20% indo para o ralo com retrabalho técnico. Repara que a gente não está falando de equipe desqualificada ou preguiça. A ociosidade pura é só 10%. Ou seja, a esmagadora maioria desse tempo é perdida enquanto a equipe tenta, de fato, trabalhar, mas esbarra em falhas estruturais, em barreiras da própria gestão. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, o conflito de prioridades. Essa é a verdadeira raiz do problema. Para a gente entender por que essas barreiras continuam ali, dia após dia, a gente precisa dar uma olhada na cultura das operações. Tem um problema que é crônico na logística, que acaba normalizando esse caos todo. De um lado, a gente tem a famosa urgência da operação, aquela pressão insana para botar o carro na rua e cumprir o prazo. Do outro lado, a gente tem as atividades técnicas programadas, que são absolutamente vitais para manter a frota saudável. E aí o cenário clássico acontece. A urgência passa por cima do planejamento como um trator.
As prioridades mudam toda hora ao longo do dia e, no fim das contas, a manutenção reativa, aquela de apagar incêndio, toma o lugar da preventiva. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a eficiência não é perdida só lá no chão da oficina enquanto a equipe está com a mão na graxa. Ela se perde muito antes, na forma como a gente define as prioridades logo na porta de entrada. Ficar interrompendo o planejamento o tempo todo destrói qualquer padronização e cria um ciclo vicioso terrível de retrabalho e atrasos. Mas beleza, agora que a gente já tem o diagnóstico fechado, a pergunta que não quer calar é: como é que a gente vira esse jogo? Bom, chegou a hora da parte 4, nosso tutorial prático para elevar a eficiência, o plano de ação tático. Agora que a gente mapeou o tamanho do estrago, vamos colocar a mão na massa. Preparamos um tutorial tático super direto com as ações essenciais para resgatar essa capacidade que a gente está jogando fora. São 5 passos. Primeiro, o seu planejamento semanal tem que ser baseado na capacidade real da oficina, e não só na vontade da área de operações. Segundo, lembra daqueles 30% de tempo perdido esperando peça? A gestão inteligente de peças críticas mata isso na raiz. Terceiro, foco técnico total na eliminação de retrabalho. Faça certo da primeira vez. Quarto, você precisa instituir um controle rigoroso de produtividade por ordem de serviço, medindo o que realmente foi executado. E quinto, que talvez seja o mais difícil na prática, estabelecer uma governança clara e inegociável de prioridade entre a operação e a manutenção para acabar de vez com aquelas interrupções constantes. Executar exatamente esses 5 passos é a virada de chave que a sua operação precisa. E para fechar, vamos para a parte 5, projetando um novo cenário e ver os ganhos que essa gestão contínua traz. Vamos dar uma olhada e ver como isso se constrói na prática. Pessoal, eu sei que aplicar aquele tutorial de 5 passos que acabamos de ver exige muita disciplina, mas a recompensa, nossa, é extraordinária. O nosso alvo aqui não é buscar uma perfeição utópica de 100%, porque imprevistos sempre vão existir na logística, mas a gente tem um alvo super realista que muda o jogo. Saltar de uma eficiência de 65% para 80%. Sair daquele modelo de apagar incêndio e entrar num ritmo de gestão contínua. 15 pontos percentuais de melhoria parecem pouco, mas eles mudam completamente o balanço do negócio. Olha só o que esses 15% viram no mundo real. São 409 horas produtivas recuperadas todo santo mês. Falando em dinheiro, isso injeta de volta no seu caixa quase R$50 mil mensais. E no ano, são R$588 mil recuperados. Claro, é importante notar que a ineficiência nunca zera por completo, e é exatamente por isso que a gente fala que a gestão contínua não é um projeto que tem começo, meio e fim, tá? Ela é uma rotina ininterrupta para a gente blindar a margem de lucro da empresa. E, gente, sabe qual é a maior ironia disso tudo? É que uma perda gigantesca de mais de R$1 milhão por ano simplesmente não aparece lá como uma linha específica no nosso famoso DRE, na demonstração de resultado. Esse prejuízo fica ali, escondidinho, no custo de peças, na folha de pagamento e na baixa disponibilidade da frota. E isso me deixa com uma provocação para a gente encerrar nossa análise de hoje. Olhando para a sua operação agora, quais outras ineficiências será que estão drenando a sua rentabilidade em total silêncio, sem ninguém perceber? Fica aí a reflexão para quem tem o poder de mudar as coisas amanhã de manhã. Um grande abraço e até a próxima!